Hoje em especial nós estamos iniciando uma série, como a gente falou domingo passado, discípulos ou consumidores. E essa série, ou esse tema em especial, ele precisa sempre ser dialogado dentro de uma comunidade chamada igreja. Porque me parece que na medida da nossa caminhada, a igreja de Jesus vem perdendo o seu propósito. E uma vez me perguntaram, pastor, o mundo está entrando na igreja. Eu disse, é verdade. Mas ela vem por nós. Nós é que estamos trazendo o mundo à igreja. Pastor, a infidelidade está entrando na igreja. É verdade. E ela está entrando por mim e por você, que somos infiéis. Pastor, a mentira está tomando conta da igreja. É verdade. Porque ela está cheia de gente mentirosa. A igreja está se tornando quem está se tornando por causa dos seus frequentadores. Até a despeito disso, brinco sempre nessa expressão porque uma vez um casal, nas duas experiências que a gente teve, um casal chegou para a gente falando assim, o esposo reclamando da esposa, a esposa reclamando do esposo, e ela disse para mim assim, pastor, meu marido era legal, ele era gente boa antes de casar e tudo e tal, depois casou, virou um traste. Aí eu tive que responder, então você estragou ele. Porque antes de você entrar na vida dele, ele era gente boa. Você entrou, acabou com a vida dele. E vice-versa. Ou talvez, quando numa outra experiência, um casal com seu filho. Pastor, essas crianças não valem nada, né? É verdade. Criança dos outros, tudo é ruim, né? A nossa é top, a dos outros é ruim. Apronta, faz birra, tudo a nossa. Quase anjo, flutua assim, ó. Aí ele foi dizer, pastor, eu não sei onde que aconteceu, onde meu filho aprendeu essas coisas. Mais uma vez perto de mim, né? Jogou a bola, batei no peito e disse, na casa. Mas a gente não faz isso, então, não sei. Mas a primeira resposta é a casa. Talvez não é a resposta hoje, a casa, porque talvez seus filhos passam mais tempo com todo mundo, menos com vocês. Aí não é um problema de influência, é um problema de consciência de ter filho. Por isso que a facilidade hoje é não ter filho, é ter cachorro. O pastor falar sobre esnovô, pet idolatria. Talvez seria certo, até conversando esses dias com um amigo, umas experiências de filosofia profunda, ele falou, pastor, você acha que é certo a gente não querer ter filho, ter cachorro? Nada contra cachorro nem animal, de jeito nenhum, viu gente? Pelo contrário, amo ter minha cachorrinha lá, mas a gente foi feito para ter gente, não para ter cachorro. Mas talvez é bom você só ter cachorro, porque você não tem estrutura para ser gente com gente. Talvez falta você crescer, assumir a responsabilidade, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Deixei as coisas de menino e de criança. Talvez você se conforta, se consome, ou se firma com cachorro, porque você não tem coragem de ser gente grande e assumir a responsabilidade de filho. Como César e a Karina junto ao Joaquim. Dá trabalho? Claro que dá. Eu sei disso. Estamos batalhando aí. Logo, logo vem os... Até carro já comprei grande para filho. Vou ter que pagar imposto. Quem veio semana passada sabe da piada. Por isso, queridos, se os seus filhos são como são, é por causa da família. E se a igreja é como é por causa de nós. É porque de alguma forma, ou em algum espaço, alguma porta, alguma coisa permitiu que tudo isso acontecesse. Semana passada, numa forma especial, já está no YouTube para você assistir essa mensagem, nós falamos sobre a lei da reciprocidade. Hoje eu vou te ajudar ali com os textos, que esse tema precisa ficar bem claro, então nós vamos dar todas as ferramentas possíveis.
Pregamos no texto de Ezequiel 47, águas purificadoras, que falava do texto onde existia um rio que saía um trono, e daquele trono saía águas que iam purificando, e o profeta era conduzido para aquelas águas na expectativa de aprofundar canela, tornozelo, joelhos, lombos, ao ponto de não poder nadar mais. Nesse contexto, nós falamos um pouquinho sobre que Deus quer, mas eu e você precisamos querer também. Falamos também, no segundo momento, sobre o limite não estar em Deus, mas sim em nós. Deus quer abençoar, mas o problema é que eu e você não estamos prontos nem maduros. Precisamos crescer para receber bênçãos. Até porque não falamos sobre isso, mas para você entrar um pouquinho mais sobre, vamos falar isso mais para frente. Algumas bênçãos são para filhos, não são para todos. E algumas bênçãos e heranças são para aqueles que são maiores. A herança nunca é dada antes que ele complete 18 anos. Talvez está faltando algumas heranças e bênçãos porque você precisa alcançar espiritualmente uma idade melhor. E finalizamos com o desafio de fazer Deus ser prioridade para nós, inclusive as suas coisas. Eu conto isso porque preguei sobre isso no domingo, contar mais uma experiência pessoal, e eu vendi os carros que a gente tinha, a Eco e o Corolla. Como eu falar assim, os carros, acho que é um estacionamento, né? Entendeu? Os dois, pois é, nós. No final do ano, em dia 19, 20 de dezembro. E a angústia de ficar sem carro para nós homens, a gente precisa, é grande, né? Imagina você ficar emprestando daqui, dali. Eu tenho a motinha, emprestei um carro do sogro para ficar, para minha esposa ir trabalhar. Mas você fica naquela angústia, você fica procurando, vai atrás de irmão, vai atrás de lá, tal. E semana passada procurei, fui para São Paulo ver carro, fui para não sei o que ver carro. Os irmãos, pastor, tem um carro ali. Todo mundo se ajudando para arrumar um carro para o pastor. E eu me recordo que a primeira pessoa que me perguntou que carro você quer, eu disse, o meu coração deseja uma Santa Fé. Lembra, César? 7 lugares. Nem fiz, você tem daí. Tem fé e tem irmãos. Tem primo, sobrinho, tio. Ixi, bora. Cabe você no carro. Miserável que está reclamando. Branca. 7 lugares. E caramelo por dentro. Disse pela primeira vez, a primeira pessoa que me perguntou. Que tipo de carro você quer? Lembra, Marcelo também me perguntou? Cadê o Marcelo? Lembra a gente falando sobre isso? Difícil achar, hein? Difícil achar. Semana passada pregamos sobre colocar Deus como prioridade. Minha oração para Deus foi o seguinte: falei, Senhor, essa busca desenfreada para o carro está me tirando o sono e me tirando energia que eu não posso. Às vezes quando eu vejo, eu estou mais de 10 minutos, 20 minutos, 1 hora atrás de carro na internet. Eu preciso fazer mais coisas. Esse negócio de ficar na internet me tira energia demais. Preciso orar, preciso ler a Bíblia, preciso ler livro, preciso trabalhar, um monte de documento, um monte de coisa, enfim. Senhor, me ajuda. Na hora que eu falei sobre isso, inspirando na palavra de domingo passado, priorize as coisas de Deus, que Ele cuida das suas coisas. Como nós lemos no texto de Ageu e lemos no texto de Êxodo sobre ir até Jerusalém, né? No domingo à tarde descansei e falei, Senhor, está nas tuas mãos. Na segunda-feira acordei sem preocupação. Sem nada. Vim para a igreja à tarde, atendi 3 pessoas. 6:30 da tarde acabou a última pessoa que eu atendi. Ia para casa, falei, vou dar uma olhadinha só. Porque também não vai aparecer aqui alguém falando, bem, aconteceu? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Mas na dúvida, dá uma olhada. Coloquei lá. Do jeito que eu queria. Achei preta, prata, verde, amarela, azul, branco, enfim, todas as cores. De repente, 6 horas da tarde, 5:30 mais ou menos, porque daria 7:30 que eu vi, estava dando 2 horas e meia, anúncio feito. 2 horas e pouquinho. 3 horas, quer dizer. Uma Santa Fé, branca, 7 lugar, interior caramelo. Eu olhei, catei o telefone, cidade, Maringá, onde eu morava. Oh, Jesus. Mandei mensagem para o cara, falou, Jesus. O senhor mandou descansar, né? Descansa. Deixei lá, mandei mensagem, fiquei tal. Aí ele me mandou, perguntei o telefone, mandou. 10 horas da noite, o cara do estacionamento me atendeu.
Gente, está assim, tá. Posso mandar uma pessoa ver amanhã o carro aí? Pode, claro. Tem alguém na fila? Não, você vai ser o primeiro, porque eu não sei, agora há pouco, 5:30 da tarde, ele falou para mim, o Marcos. Liguei para o Tiquinho, liguei para o Fábio, né, Fábio? Fábio, meu parceiro, para buscar os carros. Liguei para o Fábio, falei, ele não atendeu, estava dormindo já, pangaré. Tiquinho acordou de manhã, mandei mensagem para ele à noite, ele foi de manhã ver o carro. Primeiro a ver o carro. Olhou o carro, tal, conversando com o Sérgio, o atendente nosso lá, o Serginho, junto com o seu Maurício, o dono do estacionamento. Aí o Fábio me ligou, você precisa de alguma coisa? Eu falei, preciso. Estou quase fechando um carro, é de Deus, bora buscar? Bora. O Fábio quase não gosta de estrada, né, Fábio? Quase nós não gostamos de ir para o Paraná e para outros lugares, que a gente vai sempre, qualquer lugar. Falando com o Sérgio, falando com o Tiquinho, conversando, vi o carro, maravilhoso, falei, é esse. E eu disse uma coisa para o Sérgio, ao telefone, Sérgio, são duas coisas que eu faço, que eu vivo em ambiência para fechar negócio. Qualquer coisa que eu compro, qualquer coisa. Primeiro, tranquilidade nas transparências. Se a pessoa fala a verdade, se tem, não tem, se erra alguma coisa, se mente, parei o processo. Não sei se você é assim, mas eu sou assim. E o outro é espiritualidade. Eu sempre pergunto, Senhor, é o Senhor que preparou? Quando eu fiz essa pergunta, Deus falou, mas você não pediu assim? Branco camarizado, 7 lugar? Estou indo buscar o carro, disse para o Serginho. Liguei para o Fábio, ajustamos, bora sair, eu, Fábio e a Rafaela, bora lá, direto, nem paramos em Londrina, né, Fabião? Fomos direto para Maringá. Cheguei lá, conversei com o cara, alinhei o carro, preço acessível no meu bolso, tranquilo, glória a Deus. Cheguei lá, o cara falou para mim assim, só para finalizar essa história, enfim, o carro, você veio com o carro, meu anjo? Não veio? Que bom, não é para dirigir. Brincadeira. Cheguei lá com o seu Maurício Isaías, o rapaz do carro está viajando, volta semana que vem. Faz o seguinte, deposita só 40% aí do valor. O restante, quando fechar, a gente deposita, vai embora, vai passear, vai viajar. O carro está tudo certinho. Sabe o que é isso? Priorizar as coisas do Pai. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não sei se você tem essas experiências meio malucas, mas é bom tê-las, você não tem ideia. É simples, claro que é. Mas quando você se entrega e prioriza as coisas de Deus, você vê que Deus está agindo porque você focou, canalizou naquilo que é dele. A pergunta que nós fizemos no final é: será que você tem maturidade, busca crescimento e evolução na sua vida para você ser quem Deus quer que você se torne? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre discípulos ou consumidores. Quem você acha que você é? Você acha que você é um discípulo de Jesus ou um consumidor do Evangelho? De forma simples, mas eficiente, eu quero passar um pouquinho para a gente pensar sobre isso. Mas antes de falar sobre ela, só para te explicar algumas coisas importantes. A história, a cosmovisão cristã, ela se resume em alguns pontos. Resumir alguns aqui para a gente fechar. Primeiro, a criação de Deus. Depois da criação de Deus, estamos em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 vem a queda. Adão e Eva, o pecado entra no mundo e nós vivemos como vivemos. Eu e você sofremos consequência, porque nós nascemos após a queda. Então, todo aquele que nasceu depois do jardim do Éden, vive em pecado e é pecador, e o salário do pecado é a morte, vamos morrer. Depois disso, Deus trouxe algumas ações, como Abraão, Isaac e Jacó, começando a criar um povo chamado de povo deles, ou Israel de Deus. E Deus começa a estruturar o seu povo a partir dessa nova caminhada. Depois dessa estrutura, anos e anos se passando, muita gente, muita construção, muita história. João capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo isso ainda na queda, tudo isso ainda precisando da graça, vem Jesus com o seu sangue precioso, nos lavando, nos limpando de todo o pecado. Ele vem e restaura e inaugura uma nova realidade da vida daqueles que creem em Jesus agora, ou daqueles homens e mulheres que são de Deus.
A partir daí, então, Jesus, em Mateus, no capítulo de número 16, no capítulo 28, ele também vai falar um pouquinho sobre a igreja. Elemento esse que eu e você vivemos hoje, a igreja de Jesus. Onde ele é o cabeça, nós somos todos o corpo. E a partir do elemento igreja, não era mais o povo de Deus como Israel de Deus, mas agora a igreja é o povo de Deus. Porque não tem só judeu, tem gentil, tem todo tipo de gente. Eu e você, inclusive. Todos nós fazemos parte do Israel de Deus, a igreja. E essa igreja, como nós falamos no Natal, falamos várias vezes, você tem me ouvido falar aqui como pastor, detém algumas informações, detém alguns atributos, detém algumas responsabilidades, propósito e missão, muito claro. Mas no tempo da história, já falamos sobre isso, no culto da Reforma Protestante, que tivemos aqui em outubro, que no meio dessa caminhada da igreja, me parece que nós nos perdemos em alguns momentos. A igreja deixou de viver a sua identidade, a igreja deixou de viver os seus propósitos, e nós fomos nos perdendo em relação a isso. Independente do que a igreja vive ou não, vai vir um momento da consumação, onde nós iremos, como foi falado no texto, na ministração do louvor, estaremos morando na casa do Pai, onde os mortos ressuscitarão, e todos nós que encontraram-se com Jesus, serão levados para a gente morar na morada celestial. Espero te encontrar lá, amém? Amém, espero que você esteja lá e a gente se vê. Contudo, voltando ao problema da igreja, que talvez é o momento que a gente vai desfrutar hoje de dialogar, é que mesmo sendo igreja, Jesus já avisava a gente, inclusive no Evangelho de João, que tinha adorador que adorava em espírito e em verdade. Então tinha adorador de mentira e tinha adorador de verdade. Num outro momento, Jesus também falava que você tem ovelhas e tem lobo com pele de ovelha, dizendo que aquilo que você está vendo talvez não é o que você está enxergando, porque tem coisa diferente ali. Jesus também vai dizer no finalzinho, vamos falar sobre essa profundidade do texto em outros dias, que algumas pessoas faziam algumas coisas e quando chegaram para ele, ele disse: não conheço vocês, mas nós expelimos demônios em seu nome, nós curamos pessoas, não lhes conheço. O fato é que Jesus, no início da caminhada dos evangelhos, ele começa a explicar que no meio dessa dinâmica chamada igreja, nós vamos ter extremos. Talvez algumas expressões ele usa como multidão, algumas expressões a gente pode usar hoje, talvez traduzindo para alguns fãs, algumas pessoas que gostam dele, algumas pessoas que curtem ele, mas vai ter um outro grupo de pessoas das quais ele designou para que nós fizéssemos e entendêssemos, que chama-se discípulos. Na tradução precisa, a palavra discípulo chama-se talmidim, que é um homem ou uma mulher que se espelha no seu mestre e deseja crescer com o mestre ao ponto de se tornar muito, muito, muito parecido com o mestre. Mestre e seus talmidins, rabi e os seus talmidins. E quando a gente olha para a igreja, a gente percebe que a missão da igreja é fazer discípulos. E a identidade da igreja é estar cheia de discípulos. Mas essas duas variáveis talvez não são tão reais, são ideais, mas não são reais. A igreja tem como missão fazer discípulos e como identidade, quando alguém entrar aqui ou perguntar, que é esse bando de gente aqui dentro? A gente deveria responder, um bando de Jesusinho, discípulos de Jesus. Contudo, o texto da palavra de Jesus, em Mateus capítulo 28, 18 a 20, trouxe aqui para a gente ler, ele fala sobre a nossa missão e identidade. Jesus dizendo em versículo de número 18 a 20 de Mateus 28, diz: Ide, portanto, a última palavra de Jesus aos discípulos, aproximou-se deles e disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos. Não é membro, não é crente, não é presbiteriano, não é assembleiano, não é católico, não é nada disso. A ordem que Jesus deu claramente foi: ide e fazei discípulos.
Eu não sei onde a gente se perdeu nisso, porque está tão claro. E de onde se faz esses discípulos? De todas as nações. Não é só no Israel, não é só no povo judeu, não é só no Brasil, não é só em São Manuel. Em todos os lugares. Por isso que você vai para todos os lugares. Por isso que você é levado para vários lugares. Para você, onde você for, fazer discípulos. Por isso que nós oramos, e aqui você ouve a gente falar sempre sobre isso. O teu ministério é a tua casa. O segundo ministério, o ambiente de ministério seu, é o seu trabalho. Ninguém pode entrar ou estar ali sem perceber que você é um discípulo de Jesus. Se isso tem acontecido, alguma coisa está errada. E não está no céu, está na gente. E quando você se utilizar dessa ação de fazer discípulos, você vai batizá-los, como nós fizemos aqui com o Joaquim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Simples. Depois de batizá-los, você vai fazer o que nós vamos fazer com o Joaquim, o que o César e a Karina pegaram a Bíblia e vão fazer com o Joaquim, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E é isso que nós, como pastores, como igreja, precisamos ensinar a igreja, ensinar a obedecer tudo aquilo que ele nos ensinou pela sua palavra. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Rapidamente, para você entender alguns desses troços, desse texto, que a gente vai puxando e vai saltando aos olhos. Primeira questão, fazer discípulos. Segunda questão, produzir neles o crescimento, desenvolvimento, evolução, como a gente falou semana passada. Terceira consideração, ensinando-os, porque eles não sabem nada, nasceram de novo, crianças recém-nascidas, como diz o apóstolo Paulo, desejoso pelo leite derramado como a criança, assim são aqueles que nasceram de novo e se tornaram discípulos de Jesus. Quarta consideração, obedecer. A gente precisa ensinar as crianças, os filhos, a todos os discípulos que a gente precisa obedecer. Porque tem filho que nasce de novo, mas acha que é gente grande e fica teimando com o pai. Por isso que nascer de novo tem que morrer e voltar lá. E aí você nasce de novo e como um dependente que é o Joaquim do seu pai, da sua mãe, nós nos tornamos dependentes e obedientes ao nosso pai, o próprio Criador. E se você fizer isso, eu estarei com vocês. Se vocês não fizerem isso, isso aqui é uma condicional. E eu estarei, no outro texto, na tradução mais original, está dizendo, e assim, a partir daí, eu estarei com vocês. Então, quando você usar o final desse texto, dizendo, Deus está com vocês até o final dos tempos, não é com todo mundo, não. É só com quem faz discípulos. É só com quem é discípulo. Deus não perde tempo com quem não quer nada com Ele, não. Não sei se isso te espanta, essa verdade, mas é uma realidade. A gente falou disso, inclusive, semana passada. Onde nós erramos? O que foi que aconteceu, será? Talvez nós erramos porque, quando nós fomos pensar em ser igreja, até William Massini, no livro A Igreja do Futuro, ou Futuro da Igreja, numa tradução mais em português, ele nos ajuda a pensar, e ele faz uma colocação muito legal, que inclusive um pastor também faz essa colocação, Ricardo Agreste, e eu me utilizei de uma palestra que ele deu a despeito disso, do livro de William Massini, e ele colocou algumas coisas muito interessantes, que talvez a culpa não é do lado de lá, é do lado de cá. Porque vocês sabem muito bem que esse negócio de falar que o culpado é A, ou B ou C, não somos todos nós. E como igreja, talvez a gente fez uma coisa equivocada. Ele usou um exemplo muito interessante. Ele fez uma igreja em 2 patamares, e ele colocou algumas coisas que as igrejas às vezes são. Uma igreja que dá certo hoje, ou uma igreja que está acontecendo, tem personalidade. É aquele pastorzão, é aquele que fala legal, é só nele, é por ele, é só ele que faz, é ele que canta, ele que não sei o quê, tem que passar por ele, quem que é o dono da igreja é ele, tem mais alguém em cima, não é só ele, é a personalidade. Ou talvez a igreja também tenha os seus programas,
Como eventos, tem que trazer fulano para cantar, fulano para pregar, fulano não sei o quê, tem que fazer evento, tem que mexer, tem que tal. Aquela atividade que a gente vai se mexendo e fazendo, porque tem que fazer. Pessoas não são ruins, mas às vezes pessoas, tem que ter a pessoa X, a pessoa rica da cidade, aquele irmão, o prefeito, o vereador vai naquela igreja, que não sei o que, essas tonteiras. Ou talvez prédio, como por exemplo tem um lugar bonito e agradável, e isso aqui, tudo isso que ele colocou, não tem nada de errado. Mas há uma linha muito tênue ali, a gente se preocupa muito com isso, porque nós nos encaixamos em muita coisa ali. Por exemplo, nosso prédio é estranho para alguns de vocês. Você que veio visitante a primeira vez, olhou aqui, entrou uma quadra de basquete, um negócio diferente, uma parede escalada, é estranho. Mas isso tem propósito? Tem. Pessoas, programas, personalidades. O problema é que tudo isso vai tornando a igreja um lugar, ou talvez um ambiente, quase que se um balcão de self-service, onde as pessoas vão vir aqui por causa disso, e não por causa de Jesus. E aí é o problema que a igreja tem. Não há problema ela ter pessoas, ela ter programas, ela ter personalidades, ela ter prédio, ter um louvor legal, ter uma palavra boa, qualquer. Não há problema nisso, desde que tudo isso não desconfigure a centralidade da palavra e a centralidade de Jesus na igreja. Estava numa igreja uma vez e a prédica, ou a palavra, a homilia ali desenvolvida, falou 3 vezes a palavra Jesus. E o nome de várias pessoas, autores que morreram, que estão vivos e tal, um monte assim. Nada contra ninguém. Mas se esse pastor aqui começar a pregar mais do que qualquer coisa, menos Jesus, você me chama para conversar e toma um açaí comigo e vamos conversar. Nós estamos com um problema. Porque fazendo isso, a igreja vai perder a sua missão e a sua identidade. Porque a igreja tem um propósito. E o propósito da missão da igreja é fazer discípulos, e talvez com esse perfil, com esse formato, olhando só para isso, fazendo desses meios o fim, nós vamos ter problema. E ao invés de nós desenvolvermos dentro da igreja, atrairmos pessoas das quais vão se tornar discípulos, é muito provável que a gente atraia consumidores. Por isso que a gente tem bastante cuidado, a equipe pastoral, aqui o conselho, a despeito de que nós pregamos, de como pregamos, a forma com que nós desenvolvemos como igreja, para a gente não perder a essência, até porque, como eu já brinquei com alguns irmãos aqui, tudo às vezes para alguns de lá, isso aqui é tudo estranho. Inclusive a gente fazer um churrasco aqui na igreja, conversar com os homens, né, Keller? Inclusive, Muriz, o quarto secreto, numa igreja. Jesus mesmo ensinou, antes de ter o nós, tem eu. Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando orares, vá para o teu quarto, feche a porta e fale com teu pai. A gente está tentando te ensinar isso. Bíblia. Por isso que os detalhes aqui, as coisas, vamos chamar assim, as essências, esses detalhes, não devem roubar o propósito, porque se roubar, a única coisa que nós vamos ter é consumidor na igreja. E nós vamos já entender o que é um consumidor. Contudo, se você manter a missão da igreja, que é fazer discípulos, e a identidade da igreja cheia de discípulos, é fato, e eu não me engano, e eu também não fico encantado, com a ideia de que todos aqui são discípulos. Jesus disse para nós, nem todos são. Também não me encanto dizendo, nós vamos ter todo mundo servos, e todos os servos são discípulos. Também não me encanto, irmão, porque uma questão é simples. O que você vive diariamente, a sua forma de lidar com Deus, a prioridade dele na sua vida, é que vai dizer se você é um discípulo ou não de Jesus. Vamos falar sobre isso, mas domingo que vem. Quero convidar você para entender, domingo que vem nós vamos falar sobre o risco de ser consumidor. E no outro domingo, o preço de ser discípulo. Se você quiser fechar, tem que vir. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que quando a igreja está na missão e na identidade certa, com um propósito real,
ela forma discípulos. Qual motivo você veio aqui hoje? Ou qual motivo você está com a gente? A igreja tem crescido, tem desenvolvido, mas será que nós estamos apenas aglutinando um monte de gente, acumulando pessoas, ou as pessoas que estão chegando, elas estão tendo esse start, essa consciência? Por isso que a gente precisa entender, e aqui eu quero colocar algumas palavras para você guardar. Primeira delas, consumidor, na palavra latim, consumere, quer dizer exatamente consumir. Talvez fazendo um trocadilho, sumir com. Por que sumir com? Porque o consumidor é a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Isso é um consumidor. Certo? Isso é a regra. Isso é o que diz o dicionário. Destinatário final. Por isso que consumidor é aquele que busca algo e aquilo que ele busca vai satisfazer os desejos dele. O consumidor não tem a ver com o outro, tem a ver com o produto que ele quer. E assistindo o produto que ele quer, ele gosta e ele consome. Para nele. Ele é o fim. Tudo é sobre ele. Atendendo às necessidades dele. A satisfação somente dele. Como que um consumidor está entre nós? Como que você vai se identificar com esses parâmetros e critérios sobre você ser consumidor ou não? Talvez algumas frases eu vou usar para você, talvez se equivaler. Ele é o fim. Hoje eu não gostei do culto. Não foi para você, irmão, desculpa. Se você não veio com espírito de adorador, com certeza você não vai gostar. Porque você não é o fim. O propósito do culto é adorar a Jesus. E eu gostaria muito que desde o começo você estivesse junto nessa, olhando para cima e não para frente. Tudo é sobre Ele. Está acontecendo, o pastor pregou, ou aconteceu alguma coisa, e não foi para mim, não foi para mim. Como que uma palavra de Deus não é para você, irmão? Só se você estiver com os ouvidos e os olhos espirituais fechados, porque sempre vai falar contigo. Tanto que eu converso depois na segunda-feira com vários irmãos que mandam mensagem, falam, pastor, Deus falou para você algumas coisas, né? Pastor, o senhor leu meu WhatsApp, pastor? Pastor, o senhor anda ouvindo as nossas coisas? Ouço nada, irmão. Nós só prega a palavra e prega algumas em série, inclusive, para você não achar que eu estou dando recado, que eu não dou recado. Eu chego e falo, se eu precisar. Não dou indireta, mas dá direta. E não vou usar o púlpito para isso. O povo é para pegar a palavra. Por isso que às vezes, você precisa entender que não é sobre você, é sobre a palavra de Jesus. Atendendo às necessidades dele. Às vezes entre nós, os consumidores aparecem porque está difícil a vida. Aí aparece na igreja, achando que Jesus vai ser o Tabajara. Os seus problemas acabaram. Vai na igreja que tudo vai se resolver. A igreja é só um princípio de uma longa jornada. Mas muitas vezes a gente vem, eu fui na igreja precisando de uma ajuda e ninguém me deu, não quero mais igreja. É sobre você, consumidor. Satisfação somente. Se aquilo não me traz satisfação, alegria, vou ter problema. E talvez a gente precise se perguntar, porque João capítulo 6, quero te externar esses textos, abra a tua Bíblia nesse capítulo 6 de João, e você vai ver essas divisões, porque é um dos maiores capítulos do Evangelho, 71 versículos. E nesse texto, Jesus fala algumas coisas lindas, como por exemplo, a multiplicação dos pães, está nesse texto. Jesus andando sobre as águas, lembra, Jesus multiplica os pães, tudo, despede a galera depois, aí ele vai para outro lado, Cafarnaum, e os discípulos vão e ele vai de outro jeito. Jesus dá umas caminhadas, né? Jesus é meio doidão. Depois Jesus se encontra, anda sobre as águas. Depois Jesus conversa com os discípulos, com todo mundo de novo, falando que ele é o pão da vida. Depois Jesus continua nos versículos 41 em diante, conversando com alguns porque eles começam a murmurar, porque Jesus é o pão, Ele é. Essa identidade que Jesus dizendo eu sou, confronta muito a religiosidade dos judeus. E eles começam a murmurar. A partir do versículo 60,
alguns discípulos, chamado ali discípulos, mas a palavra não é talmidim, é aqueles seguidores de Jesus, a palavra mais correta, começaram a se escandalizar pela forma e a palavra e a autenticidade de Jesus. E aí, a partir do versículo 66 até o 71 na sua Bíblia, você tem muitos discípulos ou seguidores ou consumidores se retirem. Quero aqui, a partir desse texto, nós não vamos ler completamente, mas vamos tirar alguns desse texto para você levar para casa, porque a partir desse texto nós temos algumas informações muito precisas e eu quero convidar você a entrar nesse texto e entender a situação. Primeira delas, que eu quero te chamar a atenção: os consumidores buscam apenas satisfação própria ou auxílio para as suas fraquezas ou necessidades. Isso está, se você der uma olhada no texto, no livro de João, aqui no capítulo 6, exatamente no versículo 26. Quando no versículo 26 Jesus está dizendo: mas por que comestes do pão? Porque a hora que Jesus fez o milagre com todo mundo, multiplicou pães e peixes, 5.000 pessoas a mais, dali para muito mais 5.000 pessoas, eles correram atrás. Depois você lê em casa toda a narrativa do capítulo 6 de João, lê esse capítulo a semana inteira, você vai amar esse texto, e você percebe que Jesus está num canto, e eles vão atrás de Jesus, atrás de Jesus, e exatamente no versículo 26, Jesus para e fala: gente, espera aí, por que vocês estão vindo atrás de mim? Porque vocês comeram do pão? O texto diz bem claro, se você olhar profundamente e analisar esse texto, ele vai dizer: em verdade, digo a vocês, vocês me procuram, não porque vocês veem sinais através de mim, mas porque vocês comeram dos pães, e vocês se fartaram, e procuram de novo. Esse é o tipo de consumidor que tinha naquela época de Jesus, e já incomodava Jesus. Jesus não se dava bem com religiosos, é verdade. Jesus não se dava bem com uma série de pessoas, é verdade. Mas havia um grupo que Jesus também se incomodava. É gente interesseira. E interesseira no sentido de satisfação própria. E é o que acontece nesse texto. Para você observar, muitos procuram para suprir as suas necessidades Jesus e a igreja. Não sei se é o seu caso, mas eu converso, e não estou dizendo que isso é errado, você não estar bem, você está passando por situações difíceis e vir à igreja. Pelo contrário, faça isso mesmo, mas não seja esse o final da sua motivação. Porque se você continuar apenas na relação com Deus, a relação com Cristo, a relação com a igreja, para satisfazer a sua própria necessidade ou seus desejos, você é um consumidor. E a gente vai ter problema no meio dessa caminhada. Ou talvez, satisfeitos, começam a abandonar a igreja ou seus compromissos. Isso acontece muito entre os consumidores de uma igreja. A gente tem uma experiência vasta sobre igreja. Pastoreamos em Botucatu, onde o meu querido Muriz, a gente se encontrou lá, 11 anos. Depois em Maringá, Sorocaba, estamos para cá agora. E essa demanda de igreja, a gente percebe quantas pessoas no meio da igreja, elas estão bem, mas às vezes algum conflito natural acontecer na igreja, elas não estão mais bem. Não gostei, não estão mais satisfeitas, abandonam a igreja, porque alguém, ou alguma coisa, alguma estrutura da igreja, não satisfez as suas próprias necessidades. Ou talvez, a sua fidelidade está aliançada com as suas necessidades. Você só é fiel a Deus, à igreja, ao corpo de Cristo, ou ao próprio Cristo, por causa das suas necessidades. Quando a coisa fica boa, eu esqueci de Deus, não, eu preciso ir para a igreja, faz tempo que eu não vou. Nossa, com certeza você deve estar bem na vida. Com certeza a água não está batendo, onde ela vai bater logo logo. Por isso que você fica tranquilo. Por sua vez, o discípulo na faixa verde, estão com Cristo por relacionamento e não por satisfação própria. Tem a ver com quem Ele é e não com aquilo que eu quero. O discípulo permanece, pois sabem, e no texto vai dizer isso, porque Jesus pergunta para os discípulos: e aí, o que vocês vão fazer? Um deles levanta e diz: Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens palavra de vida eterna? Nós não vamos abandonar o Senhor, porque a gente entendeu que só com o Senhor a gente vai conseguir o que a gente precisa conseguir. Discípulo, diferente de um consumidor, ele permanece, porque ele sabe que sem Cristo ele não pode fazer nada. Jesus diz isso em João também.
E por último, eles entendem sua responsabilidade com o corpo de Cristo. E sabem que todo o processo, todo o serviço, toda essa ação tem a ver com equipar, produzir Jesusinhos no meio da comunidade, onde ele também faz parte disso. Quem é você nessa? Discípulo consumidor. Segunda coisa que eu tiro desse texto, e eu quero convidar você a pensar. Consumidores se ofendem quando são confrontados pelas palavras duras de Cristo. E aqui nesse texto a gente percebe que, se você olhar no versículo 60, eles dizem: duro esse discurso. Opa, Senhor, exagerado. E eu acredito que hoje os discípulos, com essa finalidade, com essa mentalidade de se ofenderem, está muito mais, porque hoje qualquer coisa, não é nem Bíblia, a galera está ofendida, né? Tem um primo chamado Israel, um moreno, um negro, e ele brinca, fala: que moreno, pai, sou negão, velho. Mas hoje você falar negão. Agora imagina a Bíblia. Mas deixa o mundo de lá, as falácias, ideologias, etc. Vamos trazer para a igreja. Se o pastor prega algo contra você, como é que você reage? Ah, eu não concordo. Fique em paz. Não tem problema, você não precisa concordar com tudo que a Bíblia diz. Mas a partir desse tipo de caminhada que você decide traçar, você é alguém que não confia, não conhece, não crê na palavra. Então, se você não crê na palavra, tudo certo. Consumidor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é completa, total, útil para nós. E quando eu me encontro com Cristo, ela é minha regra de fé e prática. Não é o que eu quero, é o que ela diz. E muitos consumidores, ou talvez eu e você, nos ofendemos com algumas coisas da palavra, porque primeiro, a gente não lê. Segundo, porque ela está confrontando os meus pecados. E a gente fica brabinho. Consumidor faz isso mesmo. Você mesmo que é consumidor, quando você compra um aparelho de celular e derruba no chão e liga por causa da garantia, o cara fala: o que aconteceu? Você fala o quê? Parou. Mas o que aconteceu? Então, parou. Do nada. Você omite que você derrubou porque você quer a garantia. Típico de consumidor. Desejam palavras que lhe tragam alegrias apenas. Paulo já avisava em Timóteo sobre isso, que nós seríamos rodeados de pessoas que querem coisas boas ao ouvido. Falou, mas pastor foi bravo hoje. Ministério infantil ali do lado. Palavras que confrontam seus pecados são rejeitadas. A gente não prega mais isso, né? Não prega. Não sei em outras igrejas, aqui nós prega até às vezes demais, né? Está na Bíblia, a gente só lê texto. Amam palavras temperadas com leite condensado. Porque leite condensado, tudo que você põe é bom, né? E aí eles mudam, temperam a palavra. Aí Jesus diz: não enxugueis leite condensado. Aí eu posso fazer que não tem problema. Leite condensado. Consumidor. Olha o que o discípulo faz a despeito dessa matéria. Entendem que o conhecimento da palavra é que liberta a gente. E conhecereis a verdade, Jesus dizendo, e a verdade vos libertará. E a primeira libertação que a palavra faz comigo, quando eu a conheço, é de mim mesmo, dos meus sofismas, das minhas ideias, das minhas ignorâncias e dos meus achismos. Aí eu acho assim. Quem perguntou o que você acha? A Bíblia é e é. Se você quer, amém. Não quer, um abraço, consumidor. Discípulo quer. Por isso que ele é discípulo. E eles sabem que a palavra confronta para nos transformar. O discípulo sabe disso. Por isso que ele lê, e quanto mais, já dizia Spurgeon, quanto mais leio a palavra de Deus, mais erro eu encontro em mim. Talvez por isso você não quer ler a Bíblia, porque você vai descobrir que você está errando muito. Consumidor faz isso. Discípulo não, discípulo busca a palavra porque ele quer ser transformado. E eles compreendem que só pela palavra nós somos transformados. Ou seja, o discípulo não é aquele que vem aqui, escuta uma mensagem e durante o restante da semana não faz mais nada. Isso é consumidor, que veio a uma empresa, a uma loja, vendendo elementos, se alimentou, consumiu e foi embora. Durante a semana não faz mais nada. Discípulo não.
Ele compreende que é a palavra que transforma, por isso que ele lê a palavra, ele estuda a palavra, ele conversa com a palavra, ele tem intimidade com a palavra no trabalho, em casa, na escola, em qualquer lugar. A despeito da palavra, você é um consumidor ou um discípulo? Por último, não menos importante, acho nesse texto também, no versículo 66, consumidores abandonam porque seu relacionamento é com a bênção e não com o abençoador. É o que diz o versículo 66. À vista dessas coisas, diz o texto, olhando para tudo isso que Jesus falou, para esse sermão duro, para essas palavras que vai dar trabalho para a gente viver, muitos o abandonam. E aqui talvez a gente se encaixe naqueles desviados, né? Porque no fundo, se a gente for fazer um trato bem severo, preciso, a gente vai perceber que os desviados, uma hora viraram consumidores, por isso que se desviaram. Deixaram de ser discípulos. Uma hora foi sobre eles, e aquilo tomou conta, e quando eles não foi satisfeito pela igreja séria, eles se desviaram. Por isso, talvez nesse ponto a gente deveria se perguntar, os consumidores sempre estão em busca de bênção, porque eles querem algo que Deus pode dar, mas nunca estão em busca de dar. Não é sobre o que Deus não pode dar, Ele pode dar tudo, falamos domingo passado, mas é sobre a minha maturidade, se eu posso receber. Por que você acha que talvez Deus não te abençoa tanto? Porque se Ele te abençoar, você vai se arrebentar com a benção. Vai fazer mal para você. Segunda verdade, os consumidores estão dispostos a trocar de igrejas, desde que uma nova satisfaçam a vontade deles. A gente fala bastante aqui sobre isso, quando os novos membros se aproximam para fazer a classe novos membros da nossa igreja, tornar membro da nossa igreja, enfim. A gente conversa, fala muito sobre isso. Por quê? Por que você está aqui? Não te satisfazeram, ou não se te satisfizeram, na outra igreja? Fique em paz, a gente vai ter uma vida curta juntos, porque logo logo a gente vai parar de satisfazer você, e você vai para outro lugar. Se isso acontecer, sinta te dizer, nunca foi sobre você, sempre foi sobre Jesus. Se não atendo, troco de fornecedor. Não é assim que funciona no consumismo? O produto veio meio errado, o jeito que me atendeu, está certo, tem que trocar. Às vezes as pessoas têm que aprender, mas às vezes na igreja o consumidor se comporta desse jeito, não me atende, não faz, eu não vou mais, não quero mais e tal. O que o discípulo faz? Eles estão interessados mais no abençoador do que na bênção. Eles querem Jesus, e não o que Jesus quer dar. Não que não querem o que Jesus quer dar, mas querem mais o abençoador do que o dono da bênção, do que a bênção que o dono da bênção pode dar. Eles continuam firmes, mesmo não recebendo o que desejam. Isso é discípulo, porque eles sabem que o que precisam será dado. E eles sabem que a fonte, a rocha, sempre foi Jesus. Sobre abandonar e desejar a bênção, quem é você nessa história, discípulo ou consumidor? Por isso quero finalizar trazendo as frases para a gente pensar sobre refletir, ouvir, refletir e agir. Quero te convidar a pensar nessas frases. Primeira delas, qual motivo lhe traz à igreja? Por que você está aqui? É claro que muitos de nós aproximam-se de uma igreja porque estão precisando que seja o início da caminhada, mas que com o tempo você perceba que a sua necessidade só te aproximou de Deus, só, daquele que você precisava estar com Ele há muito tempo e não sabia. Mas se você vem só por causa das suas necessidades, um dia a gente vai ter problema. Segunda pergunta que eu lhe faço:
Diante dos critérios que nós colocamos, das diferenças que acontecem entre eles, nós vamos falar um pouco mais sobre isso semana que vem e na outra semana também. Quem é você nesses critérios? Consumidor ou discípulo de Jesus? Quem é você? Terceira e última afirmação que eu quero que você guarde e leve para refletir e agir. Jesus sabe quem você é. Pode ser que eu não saiba, e eu provavelmente não sei. Pode ser que eu não te conheça tão profundo como Jesus conhece, isso é muito verdade. Mas Jesus sabe se você é um adorador que adora Espírito em verdade. Jesus sabe se você é discípulo, se você é consumidor, e você sabe que Ele sabe. Por isso, talvez, que tal a gente mudar de postura, mudar de posição. Se nessa noite você foi incomodado a despeito de quem você é, e você percebeu que você é mais discípulo do que consumidor, o convite de Jesus para mim e para você é esse: deixemos de ser consumidores, nos tornemos discípulos de Jesus. E essa realidade não é uma realidade cultica, não é a realidade da igreja, é uma realidade de quem nós nos tornamos aqui e fora daqui. A verdade sobre se você é discípulo ou consumidor se expressa na sua casa, se expressa no teu comportamento no seu trabalho, se expressa nas suas atitudes com as pessoas que estão perto de você. Aí talvez, se perguntarem a eles se você é consumidor ou discípulo, eles vão dizer: eita, discípulo. Ou talvez vão dizer: eita, é consumidor, é óbvio. Porque é sobre o que eles dizem de nós. Quem é você nessa história?